Um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do Holandês Voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar, pelo menos é o que diz a lenda. Ao contrário do Holandês Voador, o SS Baikimo foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917 e tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baikimo teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58 mil. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva. As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca. Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimo. Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimo, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4 mil barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o Holandês Voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX.
Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica. Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente. Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra. Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? Durante anos, o naufrágio mais valioso do mundo era apenas uma lenda. Até agora, ele finalmente foi encontrado e entre os destroços havia um verdadeiro tesouro no valor de 1,1 bilhão de dólares. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1622. Naquele ano, o poderoso galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha zarpou de Havana, repleto de riquezas pertencentes ao rei Filipe IV da Espanha e aos ricos membros da tripulação. Estamos falando de ouro, prata, cobre e esmeraldas da Colômbia, Peru, México e Venezuela. A carga era tão grande, totalizando mais de 40 toneladas, e tão vasta que foram necessários 2 meses para transportá-la até o navio. O navio também estava lotado de pessoas. Havia 265 pessoas a bordo. No início, tudo correu bem, mas então veio o Estreito da Flórida e os problemas. A tripulação se viu perdida em uma noite que não era apenas fria, mas também tempestuosa. E em pouco tempo estavam enfrentando um poderoso furacão. O vento destruiu os mastros, ondas gigantes destruíram o leme. E logo o Atocha estava afundado em direção à escuridão do fundo do mar. O desastre daquela noite significou uma enorme perda de riqueza para o rei Filipe IV. Mas ainda pior foi a perda de vidas.
Dos 265 membros da tripulação original, apenas 5 sobreviveram. Eles conseguiram subir na mezena do navio, a única parte que permaneceu acima da água. Com todo aquele tesouro perdido, os espanhóis entraram rapidamente em ação e planejaram uma operação de resgate. 5 navios foram enviados para recuperar a carga. O plano parecia simples e fácil. Afinal, as escotilhas estavam trancadas com segurança, portanto, o tesouro ainda deveria estar lá, mas quase imediatamente as coisas deram errado. Por exemplo, um dos 5 navios encalhou antes mesmo de iniciar sua viagem. No final, a busca se arrastou por 60 anos e muitos fatores contribuíram para o fracasso da missão. Isso pode não parecer tão ruim hoje em dia, mas naquela época, os mergulhadores não tinham a tecnologia ou os equipamentos de segurança que temos hoje. Explorar o fundo do mar era arriscado e, na maioria das vezes, não levava a lugar algum. Enquanto procuravam a Atocha, os socorristas encontraram vestígios de outra embarcação, Santa Margarita, o navio irmão do Atocha. Outro furacão passou pela região um mês após o naufrágio. O fundo do mar se tornou um quebra-cabeça, com peças do navio espalhadas por toda parte. A missão de resgate se tornou quase impossível. Com o tempo, os espanhóis conseguiram recuperar parte da carga do Santa Margarita, mas o tesouro do Atocha parecia perdido para sempre. Mesmo assim, ninguém esqueceu essa história. Então, em 1969, mais de 300 anos após o naufrágio, tudo começou a mudar. Um experiente mergulhador de águas profundas, Mel Fisher, entrou em cena e decidiu reescrever a história. Mel já havia passado grande parte de sua vida no fundo do mar. Ele e sua esposa até dirigiam uma escola de mergulho na Califórnia. Então, Mel reuniu sua família e se mudou para o outro lado do país. Ele liderou uma nova equipe de caçadores cuja missão era clara: encontrar o tesouro perdido do lendário Atocha. Eles tinham pouco mais do que um barco, alguns equipamentos de mergulho e detectores de metal, mas isso foi o suficiente para começar. Eles se concentraram em uma região chamada Matecumbe Cays, mencionada em vários documentos do século XVII. No primeiro ano, eles viajaram mais de 160 mil quilômetros, mas não encontraram absolutamente nada. Parecia um sonho impossível. Mas Mel ainda tinha uma carta na manga. Eugene Lyon, um historiador que mudaria o curso da busca. Eugene mergulhou nos arquivos espanhóis em busca de pistas sobre o naufrágio. Foi lá que ele encontrou um documento importante que mencionava um grupo de pessoas tentando salvá-lo. Na última página foi mencionado que uma área a 160 quilômetros de onde Mel estava procurando tinha sido o local da principal exploração. E essa pequena informação era a agulha no palheiro que eles precisavam. Eles redirecionaram o navio e logo chegaram ao novo local. Mas havia um desafio. Essa parte do oceano era mais profunda e a visibilidade era quase nula. Era difícil ver suas próprias mãos. No entanto, Mel sabia como lidar com as adversidades do mergulho e encontrou uma solução simples e brilhante. Ele instalou 2 tubos grandes no barco chamados caixas de correio. Esses tubos podiam ser baixados na frente das hélices. A ideia era engenhosa. Eles sugavam a água limpa da superfície e a direcionavam para o fundo do mar, exatamente onde os mergulhadores estavam. Essa técnica não apenas limpou a água turva, mas também ajudou a revelar objetos que estavam escondidos há séculos. Mesmo assim, a busca levou 16 anos. Durante esse tempo, Fisher encontrou muitos itens perdidos. Então, em 1971, eles descobriram uma enorme âncora. Essa foi a primeira pista de que estavam perto de encontrar o Atocha. Nos dias seguintes, mais objetos apareceram: xícaras, espadas e pregos antigos. Para manter tudo organizado, a equipe criou um mapa circular. Nele foi marcada a localização exata de cada item encontrado. Eles também usaram transmissores de rádio em terra e um receptor no barco, o que lhes permitiu saber exatamente onde estavam. O sistema era tão eficiente que concedia medir a posição com uma margem de erro de apenas 30 centímetros. Com o tempo, uma linha começou a se formar no mapa, apontando para onde o principal tesouro do Atocha poderia estar escondido. Eles seguiram essa trilha por 2 anos. Quando estavam começando a perder as esperanças, encontraram barras de prata. Era o ano de 1973. Isso abriu a porta para descobertas muito maiores. Só a prata valia mais de $100 mil. Mas o verdadeiro tesouro ainda estava por vir. Em 20 de julho de 1985, objetos de valor que hoje valeriam cerca de $1,1 bilhão foram finalmente descobertos no casco principal do navio. O tesouro incluía 180 mil moedas de prata,
24 toneladas de barras de prata, 125 barras de ouro, uma coleção de pérolas e 30 quilos de esmeraldas. Alguns desses achados eram inestimáveis não apenas por serem raros, mas também por sua história. A Cruz de Atocha, o Orbe Real e o Anel de Atocha, 3 artefatos reais, foram encontrados em condições quase perfeitas. A Cruz de Atocha era o mais valioso de todos os artefatos. Ela tinha 9 esmeraldas verdes brilhantes incrustadas em ouro 22 quilates. Um verdadeiro tesouro do passado brilhando mais uma vez depois de séculos debaixo d'água. Logo após a descoberta, o estado da Flórida pensou: espere um segundo, queremos uma parte desse tesouro. Eles entraram na justiça exigindo incríveis 25% do valor. Seguiu-se uma amarga batalha legal que durou 8 anos. Ela chegou até a Suprema Corte. Mas no final, o caçador de tesouros Mel saiu vitorioso. Ele foi até convidado para o The Tonight Show, exibindo uma enorme corrente de ouro encontrada nos destroços, enrolada em sua cintura como um cinto. As pessoas chamavam de corrente do dinheiro e por um bom motivo. A descoberta foi tão grande que o naufrágio foi declarado o mais valioso do mundo pelo livro Guinness dos Recordes em 2014. Após a empolgação inicial, Mel vendeu algumas das joias, mas a maior parte do tesouro permaneceu na família por um tempo. O que restou foi leiloado. Ninguém sabe exatamente por quanto as joias foram vendidas, mas uma coisa é certa: seu valor disparou com o passar dos anos. Não se trata apenas do brilho. Trata-se da lenda que vive por trás delas. Hoje, esses tesouros fazem parte da coleção particular Muso, a maior coleção particular de artefatos de Atocha do mundo. E não, eles não estão à venda. Mas a boa notícia é que você ainda pode vê-los. Eles estão em exposição, brilhando intensamente em homenagem à rica história da Colômbia e à famosa mina de onde vieram. As pessoas por trás delas dizem que essas esmeraldas são tão icônicas quanto os rubis de Magog ou as safiras de Caxemira, e, sinceramente, elas estão certas. Em uma bela noite de verão, em 30 de agosto de 1892, um magnata da navegação levou sua família para um cruzeiro no Lago Superior. Eles estavam viajando no Western Reserve, que supostamente era um dos navios mais seguros de sua época. Ele era feito de um tipo de aço como usado na construção do infame Titanic. E acabou tendo um destino trágico semelhante. O navio se partiu em 2 e foi encontrado apenas 132 anos depois, em 2024. O navio a vapor de 91 metros foi o primeiro cargueiro com revestimento de aço nos Grandes Lagos. Um jornal o chamou de Galgo do Interior, devido à rapidez com que ele cortava a água. Peter G. Mint foi o proprietário e inventor dessa embarcação, que havia sido construída apenas 2 anos antes em Cleveland. Na noite de sua última viagem, o navio partiu em direção a Two Harbors, Minnesota. Mint levou consigo 5 membros de sua família: sua esposa, seus 2 filhos pequenos, sua cunhada e sua sobrinha. Havia também 22 membros da tripulação a bordo. Foi uma viagem agradável e tranquila enquanto eles navegavam pelo Lago Huron. Porém, logo após saírem da baía de Whitefish, o lago ficou agitado e a tripulação teve que ancorar por um tempo. Mais tarde, naquela noite, quando entraram no Lago Superior por volta das 21 horas, uma forte tempestade de verão se aproximou com ventos fortes e ondas violentas. Então aconteceu um desastre. O navio começou a se dividir em 2. Em apenas 10 minutos, o Western Reserve estava completamente submerso. Todos conseguiram entrar nos botes salva-vidas. A família Mint, com alguns membros da tripulação, pegou o de madeira e as 10 pessoas restantes entraram no de metal. Mas a tempestade foi tão violenta que o bote de metal afundou imediatamente e apenas algumas pessoas conseguiram entrar no outro bote salva-vidas. Esse segundo barco flutuou durante as 10 horas seguintes. Um navio a vapor passou por ali, mas não notou nem ouviu as pessoas pedindo ajuda. Por volta das 7 horas da manhã seguinte, o bote salva-vidas chegou a 1 km e 600 metros da costa, perto de Deer Park, Michigan. Eles estavam tão perto da segurança, mas infelizmente o bote salva-vidas também virou e todos acabaram na água congelante. O único sobrevivente dessa tragédia foi Harry Stewart, de 24 anos, o timoneiro do navio. Ele nadou 1 milha inteira na água gelada e conseguiu chegar à costa, quase inconsciente, mas vivo. Posteriormente, ele mencionou que só sobreviveu graças a um casaco de malha pesado e justo. O Western Reserve ficou perdido por mais de 100 anos até que um casal de exploradores determinados finalmente o localizou. Eles passaram mais de 2 anos procurando naufrágio sem parar na Península Superior de Michigan.
Darrell e Dan Ertel o encontraram usando um sonar de varredura lateral que observa 0,8 km de cada lado. Um dia, eles viram uma pequena mancha no lado esquerdo da varredura. Era pequena, mas Darrell mediu a sombra, notou que ela tinha cerca de 12 metros de altura e percebeu que devia ser algo importante. Então eles voltaram e fizeram uma varredura diretamente sobre o local. Viram escotilhas de carga e destroços que pareciam ter partido o navio em dois, com uma metade sobre a outra em uma posição quase impossível. Cada peça media cerca de 45 metros de comprimento e, quando verificaram a largura, tiveram certeza de que haviam acabado de encontrar o lendário Western Reserve. Os historiadores ainda não sabem ao certo porque o navio, que supostamente não poderia afundar, se partiu ao meio de repente. Mas eles têm algumas teorias sólidas. Uma delas é algo chamado hogging. Isso acontece quando o navio sobe em uma onda gigante e a proa e a popa ficam suspensas no ar, sem nada embaixo para sustentá-las. Isso coloca uma quantidade absurda de pressão no meio, e ele se dobra como uma vara quando você puxa as duas extremidades. Outro motivo plausível diz respeito ao aço do qual a embarcação era feita. Naquela época, o aço era o novo substituto do ferro, mas o controle de qualidade não era perfeito. Algumas placas de aço não foram muito bem feitas, o que poderia ter causado um ponto fraco grave na estrutura do navio. Também é possível que o navio não tivesse lastro suficiente, ou seja, o peso usado para mantê-lo estável, ou talvez não estivesse bem equilibrado. Infelizmente, apenas 8 semanas após a tragédia do Western Reserve, outra embarcação que havia sido construída na mesma época, com tiragens semelhantes de chapas de aço, repetiu o destino de seu gêmeo. O W.H. Gilcher era um cargueiro lacustre a vapor usado para transportar cargas entre portos nos Grandes Lagos. Em 26 de outubro de 1892, ele partiu para o que deveria ser uma viagem de rotina. Carregado com mais de 3.000 toneladas de carvão, o navio saiu de Buffalo em direção a Milwaukee. O capitão Leeds H. Weeks e uma tripulação de 18 pessoas estavam a bordo. No início, tudo parecia normal, e na tarde de 28 de outubro, o navio passou pelo Estreito de Mackinac e entrou no Lago Michigan. Esperava-se que o navio chegasse a Milwaukee no dia 30, mas ele não chegou lá. Uma enorme tempestade atingiu o Lago Michigan e o Lago Huron nos dias 28 e 29 de outubro e causou estragos nos planos de viagem de muitos navios. Quando a tempestade finalmente passou e os barcos começaram a chegar ao porto, as pessoas começaram a tentar descobrir o que havia acontecido com W.H. Gilcher. Um capitão que estava navegando nas proximidades em sua escuna disse que viu um grande navio a vapor lutando contra a tempestade a cerca de 32 quilômetros a noroeste da ilha North Manitou, por volta das 20 horas do dia 28. O navio parecia indefeso e não havia nenhum movimento ou sinal de vida. Mais tarde, outro capitão viu móveis e partes da ponte do navio flutuando no lago perto da ilha South Manitou. Em seguida, outros 2 navios a vapor recolheram pedaços da cabine de pilotagem do W.H. Gilcher na mesma área. Ficou claro que a tempestade havia destruído o cargueiro e, tragicamente, ninguém sobreviveu. Os Grandes Lagos são um verdadeiro ponto de encontro para naufrágios e já houve entre 6.000 e 10.000 desses naufrágios aqui a partir do século XVII. Em 1679, o Le Griffon tornou-se a primeira embarcação europeia a desaparecer sem deixar rastros nos lagos. Ele navegou de Buffalo, Nova York, até Green Bay, Wisconsin, passando pelo Lago Erie, Rio Detroit, Lago St. Clair e Lago Huron antes de chegar ao Lago Michigan. Depois de uma parada em Green Bay, ele começou a voltar e, então, nunca mais foi visto. Em 1975, um dos naufrágios mais famosos aconteceu quando o enorme navio de transporte de minério SS Edmund Fitzgerald, de 222 metros, afundou no Lago Superior. Uma tempestade de outono deveria ter ficado bem ao sul de sua rota, mas as coisas mudaram rapidamente. Outro cargueiro, o Arthur M. Anderson, seguia atrás e manteve contato por rádio com o capitão do Fitz, Ernest McSorley. Na tarde de 10 de novembro, as ondas batiam no convés e as rajadas de vento de mais de 129 km por hora atingiam fortemente os 2 navios. Às 19h20, o Anderson não conseguiu mais contatar o Fitzgerald por rádio. Ele havia desaparecido do radar. Não houve pedido de socorro, nenhum aviso.
o enorme navio havia simplesmente desaparecido. Mais tarde, as equipes de busca encontraram um naufrágio a 161 metros abaixo da superfície, dividido em 2 pedaços gigantes. Nenhum dos 29 tripulantes sobreviveu e ninguém testemunhou o que realmente aconteceu. Pode haver todos os tipos de motivos para essas tragédias, desde erros de julgamento e falhas no equipamento até o simples fato de estar no lugar errado na hora errada. Os grandes lagos são grandes massas de água com sistemas climáticos que você esperaria encontrar em mares. Esses mares interiores ficam bem no meio do continente, e ventos com forças de furacão e tempestades poderosas se formam aqui. Muitos deles ocorrem em novembro e dezembro, quando as águas ainda estão quentes do verão, mas o ar frio canadense está começando a descer. Há uma enorme diferença de temperatura entre o ar e a água. Essa diferença e os ventos fortes levam a ondas enormes. Além disso, o gelo se forma mais facilmente em água doce do que em água salgada. Ele se acumula rapidamente nos navios e os membros da tripulação também precisam se locomover em águas geladas complicadas. Os níveis de água aqui também são instáveis. Em anos úmidos, é mais provável que ocorram tempestades, o que aumenta o risco de danos ou desastres. O ano era 1865. Foi um boom de imigração em todo o mundo, com a descoberta de novos lugares e a criação de novos assentamentos. Sem aviões como os que temos agora, um navio era a única maneira de escapar da vida antiga e viajar em direção a um futuro novo, e esperava-se mais brilhante. Portanto, uma viagem como essa era algo bastante comum. Mais de 500 imigrantes chegaram em segurança a Queensland, e o navio deveria retornar a Londres algum tempo depois. Foi de fato uma longa viagem, mas poucas pessoas estavam dispostas a voltar para a Inglaterra. Afinal de contas, elas haviam escolhido ir para a Austrália para criar uma vida totalmente nova, então era natural que a embarcação voltasse quase vazia. No entanto, a viagem de volta ainda era bastante lucrativa, graças à carga que o navio podia transportar. A quantidade de produtos prontos para serem embarcados era substancial, consistindo principalmente de lã embebida em arsênico, sebo e couros. Eram 2 coelhos com uma cajadada só. A equipe não só poderia passar o inverno quente na Austrália, enquanto a Inglaterra enfrentava um frio intenso, como também não perderia tempo. Com o grande volume de produtos a serem carregados, seriam necessários cerca de 3 meses para realizar essa tarefa. Circulavam relatos de que o Fire Star estava quase terminando de carregar, mas a avaliação era um pouco otimista demais. Para passar o tempo, o capitão Yule achou que seria uma boa ideia entrar em contato com a Acclimatization Society e se oferecer para ajudar a transportar quaisquer animais que eles quisessem enviar para a Inglaterra no Fire Star. Já havia algumas emas e cangurus a bordo, mas ainda tinha espaço. A entidade realizou uma votação e concordou com a ideia do capitão Yule. Eles acharam que enviar alguns talegalas seria um ótimo plano. Embora alguns desses pássaros já estivessem na Inglaterra, a French Society precisava de alguns e seria possível enviá-los para lá através da Inglaterra. Mal sabia a tripulação que toda essa carga, todos os produtos que estavam dispostos a vender na Inglaterra, acabariam levando à destruição do navio. Não apenas o Fire Star foi perdido, mas a maioria das pessoas a bordo não sobreviveu para completar a viagem. 23 de março. Esse foi o dia em que o manifesto do navio foi finalmente publicado. Um manifesto é uma lista que detalha a carga, os passageiros e a tripulação de uma embarcação, avião ou veículo, principalmente para os funcionários da alfândega. Esse documento ajuda os envolvidos no transporte a verificar se todos e tudo que foi carregado ainda estão a bordo quando o veículo chega ao seu destino. Uma vez publicado, significa que o navio está quase pronto para partir. Havia 3 formas possíveis de acomodação de passageiros. Primeiro, o saloon, nome antiquado da primeira classe. Em seguida, a segunda classe. Por fim, a steerage, ou terceira classe, a forma mais barata de acomodação de passageiros. No século XIX e início do XX, muitas pessoas viajaram de suas terras natais, geralmente para a América do Norte e Austrália, em busca de um novo começo. A maioria era pobre e tinha recursos limitados para se deslocar. No total, havia 8 pessoas na primeira classe, outras 8 na segunda e 21 na terceira.
Dos 37 passageiros, apenas um, John Normand, sobreviveria. Ele comprou uma passagem para a terceira. Assim, diferentemente da situação do Titanic, nesse caso a classe não importava realmente. A lista dos membros da tripulação não era tão detalhada quanto a dos passageiros. Sabia-se que no total havia cerca de 55 pessoas na tripulação, desde marinheiros aptos até membros da tripulação chamados simplesmente de meninos. Mas algo me diz que a tripulação não era realmente tão importante para o capitão. Na realidade, tudo o que importava para ele era ganhar o máximo de dinheiro possível, transportando toneladas de cargas inflamáveis perigosas. Dos mais de 50 membros da tripulação, apenas 17 sobreviveram àquela viagem. Mas, na verdade, houve mais um que acidentalmente sobreviveu a tudo, só porque não teve a entrada autorizada. Sarah Johnston se disfarçou de homem e planejou entrar sorrateiramente. No entanto, algo em sua aparência fez com que o capitão suspeitasse. Então ele chamou a polícia e obrigou a mulher a deixar o navio, pois não queria que ocorresse nenhum comportamento imoral. Bem, o cara salvou a vida dela. Para ele, essa foi a última viagem. O capitão W. Hunter Yule era uma celebridade, aparentemente. Ele já tinha um registro de desembarque seguro de imigrantes no ano anterior, então aparentemente não havia motivo para preocupação. A viagem prometia ser segura. O Clipper Fire Star deixou Moreton Bay com destino a Londres. Os passageiros tomaram seus lugares. A carga já havia sido carregada. A lista completa é surpreendente. Além de toda a lã, sebo, algodão, couros e chifres, havia também 6 caixas de araruta e vários outros pacotes. E não podemos nos esquecer dos animais que o capitão também levou a bordo. O Fire Star estava distante, mas ainda podia ser observado a leste quando se dirigia para o Oceano Pacífico. Essa foi a última informação disponível até 26 de maio, quando a notícia de sua destruição veio de Brisbane. O registro do oficial-chefe William Sargent revela que a embarcação levou 12 dias para chegar à ponta sul da Nova Zelândia, passando em 11 de abril de 1865. A viagem estava indo bem, até que em 17 de abril, mares agitados arruinaram 2 embarcações auxiliares. No dia 19 de abril, um forte odor de fumaça alertou o capitão. Quando ele foi checar, encontrou o porão inferior completamente cheio de fumaça de um incêndio alimentado pela carga inflamável. As escotilhas foram rapidamente fechadas para tentar conter as chamas, mas no dia seguinte, o calor e a fumaça tóxica forçaram os passageiros a sair de suas cabines. George Mayber foi um dos sobreviventes sortudos. Ele era o engenheiro do navio e relembrou os eventos caóticos do dia 20 de abril, quando o capitão Yule e a maioria da tripulação e dos passageiros tentou evacuar em meio ao mau tempo. Por volta das 18 horas, a embarcação entrou na água e, sem muito aviso, o capitão Yule, 4 membros da tripulação e algumas passageiras foram para um bote salva-vidas e saíram. O próximo barco, gerenciado pelo segundo imediato, de nome Adio, era a remo, seguido por um barco de apoio lotado. Por último, havia um bote, que mal tinha condições de navegar, com 2 homens constantemente tirando água para mantê-lo flutuando. O plano era que as embarcações ficassem perto do Fire Star durante a noite e seguissem para as Ilhas Chatham na manhã seguinte. Mas, na madrugada de 21 de abril, todos os 4 barcos haviam desaparecido sem deixar vestígios. No navio em chamas, havia 17 membros da tripulação e o passageiro John Normand, que se uniram sob a liderança do oficial-chefe William Sargent. Durante 5 dias e 5 noites, George Mayber bombeou água para o fogo sem descanso. Ele se ofereceu para descer pela escotilha de proa com uma corda em volta de si e um lenço na boca. Descobriu que o mastro de proa havia sido queimado em cerca de 18 centímetros e que o lado de bombordo estava severamente danificado, parecendo uma concha vazia. Exausto, ele voltou para tomar ar fresco, mas depois desceu novamente com o contramestre Marshall para acessar um tanque de água. Eles não conseguiram abrir a tampa, e enquanto George se arrastava sobre as peles, sentiu-se afundar. Quando chegaram ao convés, desmaiaram de exaustão. A carga havia sido destruída pelo fogo e pela fumaça, e o calor no convés era insuportável.
A tripulação sobreviveu com rações limitadas e galinhas engaioladas, usando todos os pedaços de madeira sobressalentes, inclusive chiqueiros, para as bombas. Os porcos aflitos corriam soltos no calor. Uma jangada foi construída, mas era fraca demais para o mar aberto. O sono era difícil e a tripulação havia perdido tudo, com a única esperança de chegar em terra ou encontrar outro navio. Finalmente, o Dauntless apareceu e enviou um bote salva-vidas para o Fire Star. O capitão Moore subiu a bordo dele em 12 de maio e, após avaliar a situação, concordou que a tripulação não poderia fazer mais nada. Eles embarcaram no Dauntless às 16 horas e viram o Fire Star sucumbir às chamas às 11h30 da noite. Foi uma fuga por pouco. Aconteça o que acontecer, não pare! Estamos quase conseguindo! 2 caçadores de tesouros estão cavando um terreno congelado em um milharal à noite. Está chovendo muito, os relâmpagos estão brilhando, mas esses 2 caras continuam trabalhando. E agora a pá bate em algo sólido. Não pode ser! Um baú do tesouro! Eles começam a cavar mais rápido e encontram um pedaço do motor de um navio. Mas que, longe dos mares e lagos, em algum lugar sob os campos de Kansas City, eles encontraram um navio gigante afundado. Como isso é possível? Agora você verá. Algumas pessoas passam a vida procurando naufrágios com tesouros. Uma delas é o explorador David Hawley. Ele tem procurado esses navios longe dos mares, rios e oceanos por muitos anos. Ele faz isso porque gosta da sensação de aventura. Os porões desses navios podem conter baús de ouro, antiguidades e artefatos. E você pode conseguir muito dinheiro por eles. David diz que não é preciso entrar no oceano para encontrar um navio afundado. Eles podem estar em seu quintal. Mas por que os navios acabam enterrados no subsolo entre campos, fazendas e planícies? Vamos descobrir usando o exemplo do barco a vapor Great White Arabia. De acordo com registros antigos e recortes de jornais, esse navio transportava cerca de 200 toneladas de tesouro antes de afundar em 1856. Muitos rumores e lendas locais diziam que o navio estava no subsolo, a alguns quilômetros a nordeste de Kansas City. Ele estava lá porque as pessoas alteraram deliberadamente o leito e os canais do rio Missouri na segunda metade do século XIX. Elas aproximaram artificialmente as margens umas das outras. Elas estreitaram o rio para aumentar a velocidade do fluxo, de modo que os barcos pudessem navegar muito mais rápido. No século XIX, os barcos a vapor eram o meio mais popular de transporte de passageiros e mercadorias. Antes das ferrovias, eles estendiam a fronteira ocidental através dos rios Mississippi e Missouri e levavam suprimentos para as pessoas. Por isso, era tão importante aumentar a velocidade de seu movimento. Assim, em 5 de setembro de 1856, o Arabia estava navegando ao longo desse estuário. O navio se deparou com um obstáculo que se projetava para fora da água. Um pedaço de tronco rapidamente inundou o navio. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados, mas o navio a vapor e sua preciosa carga chegaram ao fundo de lodo do Missouri em poucos minutos. Vários anos se passaram. Todos se esqueceram da embarcação. Durante esse tempo, o curso do rio Missouri havia mudado, mas o Arabia permaneceu sob o fundo úmido e lamacento. O nível do solo acima dele estava ficando mais alto e o solo estava perdendo umidade. Por fim, muitas décadas depois, um milharal se formou sobre o navio afundado. Na década de 1980, um fazendeiro era proprietário dessa área e ele não tinha ideia do que estava escondido em seu território. David Hawley estudou cuidadosamente a história dos navios afundados nos Estados Unidos. Ele sabia que centenas de navios a vapor haviam afundado em todo o Missouri, mas, acima de tudo, ele estava interessado no Arabia, pois havia rumores de que ela estava repleta de ouro e outras coisas valiosas. O território de Campos de Milho, no Kansas, era vasto, mas David Hawley sabia como fazer uma busca adequada. Em 1987, ele começou a trabalhar. Primeiro, junto com seu irmão e seu pai, eles coletaram todos os recortes de jornais antigos que puderam encontrar. Eles estavam procurando não apenas informações sobre o navio a vapor, mas também mapas do rio Missouri. Eles acompanharam suas mudanças históricas, verificaram as datas e identificaram uma grande área onde o navio afundou. Em seguida, eles usaram testes eletromagnéticos e outros materiais geológicos para estudar o solo e encontrar o local certo. Eles procuraram por diferenças na umidade e na densidade do solo. Depois, percorreram o território com potentes detectores de metais. E assim, no outono de 1988, eles determinaram a localização do navio a vapor. A Arabia tinha o tamanho de um campo de futebol. Essa gigantesca embarcação estava a 14 metros abaixo do solo.
4 andares abaixo. Mas antes de começar a escavar, eles tiveram que pedir permissão ao proprietário do milharal. Para o fazendeiro, essa notícia foi uma grande surpresa. Ele concordou com a condição de que as escavações fossem concluídas até a primavera para que ele pudesse semear uma nova safra. A escavação de um navio gigante no inverno é muito mais difícil e cara do que em outras épocas. Isso inclui equipamentos adicionais, eletricidade e custos de aquecimento. A equipe trabalhou dia e noite. Eles financiaram as escavações de seus próprios bolsos. Cada um investiu mais de $10 mil e fez um empréstimo bancário. Finalmente, eles notaram os primeiros detalhes do navio. As pás atingiram as enormes caldeiras dos motores e o convés. O objetivo havia sido alcançado. A maior parte da carga que se encontra dentro dos navios afundados está coberta de ferrugem, conchas, lama e muito danificada. O conteúdo do Arabia estava em excelentes condições, considerando que o navio havia afundado 130 anos antes. Infelizmente, eles não encontraram os baús de ouro. Ainda assim, eles conseguiram várias toneladas de outras cargas valiosas, itens domésticos de pessoas que viveram em meados do século XIX. Era uma cápsula do tempo. O navio estava transportando suprimentos para centenas e milhares de pessoas, e todas essas coisas estavam perfeitamente preservadas. Por exemplo, era possível ver claramente o selo da marca Goodyear Rubber Company em um sapato de borracha. Quanto mais as escavações continuavam, mais coisas David e sua equipe encontravam. Nos barris, eles encontraram pratos do século XIX. Eles estavam intactos e utilizáveis. Além disso, havia roupas limpas, milhares de pares de sapatos, arpões, frigideiras e guarda-chuvas. O navio estava transportando carga para abastecer cerca de 16 pequenas cidades. Sim, não é ouro, mas esses artefatos também são preciosos. O conteúdo do navio pode valer milhões. Entretanto, a tripulação não iria vender essas coisas. Eles criaram um museu no local de um antigo mercado de frutas em Kansas City. Se você for até lá, imediatamente se sentirá como se estivesse em uma loja de departamentos do século XIX. Há milhares de itens em boas condições. Até mesmo os fósforos aqui estão secos o suficiente para serem acesos. David levou muitos anos para apresentar toda a coleção do navio a vapor. Ele valoriza cada um dos itens e não quer vendê-los. Qualquer pessoa pode vir aqui, pagar por um ingresso e se encontrar no passado. Quem sabe, talvez haja um navio antigo escondido em seu quintal também? Os geólogos encontraram um navio mais antigo no deserto quente da Namíbia em 2008. Esse navio navegou na época em que os piratas assustavam os marinheiros nos mares. E agora, ele está dentro de uma lagoa seca. O navio partiu de Lisboa em 1533 e desapareceu com a tripulação perto de uma pequena cidade de mineração de diamantes. Depois de quase 500 anos, o casco ficou muito danificado. Apenas a carcaça do navio permaneceu, mas o tesouro escondido dentro da embarcação permaneceu intacto. Eles estudaram cuidadosamente o barco por um longo tempo, tentando não estragar nada. 5 dias depois, eles encontraram um grande baú velho no porão. Abrindo-o com cuidado, encontraram moedas de ouro. Assim, o custo do navio foi estimado em cerca de $10 milhões. A causa exata do naufrágio é desconhecida, mas os especialistas acreditam que o navio foi destruído por uma carga pesada e pelo mau tempo. Ele foi para o fundo, que depois se tornou um deserto. Alguns encontram um avião em seu quintal, outros descobrem um navio. E um homem encontrou uma passagem para uma antiga cidade secreta em sua casa. Isso aconteceu na Turquia em 1963. O proprietário do prédio decidiu fazer reparos. Ele foi até o porão e derrubou a parede para transformar o local em uma sala de estar. E assim, atrás de uma parede, ele encontrou um túnel que levava ao subsolo. O homem pensou que fosse algum tipo de câmara secreta. Ele foi até lá e percebeu que era algo muito mais do que isso. Era uma cidade antiga com 18 andares de profundidade. As pessoas a construíram nos anos de 780 a 1180 como um refúgio contra desastres climáticos e invasões de inimigos. Esse lugar também abriga muitos túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros em diferentes direções. As pessoas podiam chegar à cidade de diferentes pontos usando passagens secretas que levavam a essas estradas. A cidade pode acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e toneladas de alimentos. Os arqueólogos também encontraram uma capela, escolas, estábulos e cozinhas públicas no local.